Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos nessa manhã de um novo dia. Como hoje é quarta-feira, vai aquele convite para que nos encontremos logo mais às 7 horas da noite em nosso culto de oração. Nós nos reunimos em nossa igreja para orar uns com os outros, orar uns pelos outros e para estudar a palavra de Deus também, e você é nosso convidado. Se você aniversaria hoje, receba nossos parabéns, nosso abraço, acompanhado de um desejo de muitas felicidades. E quem sabe eu posso abraçá-lo pessoalmente hoje, se você estiver em nossa igreja. A todos, porém, eu quero convidar para lermos juntos no livro dos Provérbios, no capítulo 22, o versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Duas declarações preciosas contidas nesse versículo. A primeira, um desafio, uma proposta, a lembrança de que nos cabe a nós, adultos, a responsabilidade, a tarefa de ensinar e de instruir a criança no caminho em que deve andar. Claro que isso se dirige particularmente aos pais. Esses têm a primeira e a maior responsabilidade em relação ao desenvolvimento de seus filhos. Cabe-lhes a tarefa de ensinar, de instruir, de orientar os seus filhos no caminho em que devem andar. E é justamente nas Escrituras que encontraremos sabedoria como referencial para este ensino, referencial para esta caminhada. Portanto, aos pais fica o lembrete e o desafio de que, de acordo com a palavra de Deus, devemos orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. Lembrando, inclusive, que em outros textos o que é declarado é que somente quando o fazemos, demonstramos de fato que realmente amamos os nossos filhos. Quando ensinamos, quando corrigimos, quando indicamos o caminho que deve ser seguido. A segunda parte do versículo que lemos traz uma promessa, uma expectativa. Se no primeiro momento nós temos um desafio, temos então o que se pode esperar a partir do cumprimento desse desafio. O texto está dizendo que se ensinamos a criança no caminho em que ela deve andar, nós podemos ter a expectativa de que essa instrução marcará a sua caminhada até o fim. É como se o texto dissesse que mesmo naquele momento em que nós não estivermos mais presentes, e de regra os pais não vivem toda a vida de seus filhos, mesmo naqueles momentos, os ensinamentos transmitidos ao longo do processo de desenvolvimento da criança ainda estarão presentes, como valores que têm peso em suas decisões, como princípios que norteiam o caminho que seguem, como ensinamentos que jamais são efetivamente esquecidos, mas de alguma forma estão presentes. Claro que isso não significa dizer que os filhos, dotados de livre-arbítrio, não poderão se desviar do ensinamento transmitido. Muitas vezes será isso que acontecerá. Os filhos farão suas próprias escolhas. O que o texto está nos lembrando é que as verdades ensinadas e transmitidas no processo de desenvolvimento da criança, essas verdades o acompanharão durante todo o seu viver. Vamos orar. Pai querido, concede-nos a sabedoria, a coragem e a ousadia para instruir os nossos filhos nos seus caminhos. Concede-nos a alegria de vê-los a te seguir todos os seus dias. No nome de Jesus, amém.